Saudações, bem-vindos ao nono vídeo da série de Portugal Studio. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que o site do Portugal está um pouquinho diferente, mas não só o site. Há uma nova versão lançada, né, e que eu recomendo que vocês baixem também. Então você vai entrar no site do Portugal aqui, se você usa Linux, você clica em download aqui, né, que tem o Pinguim, se não você clica em outras plataformas e escolhe a versão apropriada. Então, a segunda coisa interessante é que aqui no site do Portugal, se você descer e vier até Aprenda aqui, o canal aparece aqui. Né? Então aí, muito obrigado à equipe pelo apoio e tudo mais. Beleza? Então, eu já baixei aqui a nova versão, já instalei. Então, vamos abrir aqui. Veja que mudou aqui também, né? Tomar café, achei maravilhoso. E aí, como sempre, ele mostra essa dica aqui. Aí agora tem a troca de tema, você pode escolher entre o claro e entre o escuro, vou deixar escuro mesmo. Né? E aí mudou aqui um pouco o design disso aqui, mas o layout está bem parecido ainda. Né? As coisas aqui em cima, os exemplos, então é só clicar aqui em programar. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre operações lógicas. Bom, operações lógicas são operações que são feitas com verdade ou falsidade de premissas. O quê? Bem, digamos que eu tenha duas afirmativas, uma verdadeira e outra falsa. Entretanto, eu preciso que as duas sejam verdadeiras para que uma determinada coisa ocorra. Nesse caso, eu preciso que A e B sejam verdadeiras. Num segundo caso, eu preciso que uma das duas, mas não necessariamente as duas, sejam verdadeiras. Nesse caso, eu preciso que A ou B sejam verdadeiras. Mas em um terceiro caso, eu preciso que uma determinada seja falsa. Então eu preciso que não A seja verdadeira. Então que A não seja verdadeira. Bem, essas são as três operações lógicas que a gente vai ver. E a gente vai falar disso então dentro do contexto lá da lógica, né, na tabela verdade e tudo mais. Normalmente, ao falar de operações lógicas, há todo um estudo de lógica, de tabela verdade, mas a gente não vai fazer isso, porque não vejo como necessário, certo? Eu acho que é interessante a gente saber que isso é baseado na lógica, mas a gente não está no curso de lógica, né? Então, a gente só vai ver lá o que é conjunção, disjunção e negação, e é isso aí, a gente já vai para a prática, beleza? Bom, como sempre, antes de começar, deixa o gostei no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e curta a página no Facebook também. Se você não quiser perder nenhum vídeo da série, pode ativar as notificações, tanto aqui quanto lá na página que a gente sempre avisa. Como sempre, prezamos pela gratuidade do conhecimento e por isso não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos. Vamos lá? Então, como eu já falei, vamos falar aqui de operações lógicas. São três operações lógicas que a gente vai usar no Portugal e em qualquer linguagem de programação. Elas são o e, ou e não. Essas três são, respectivamente, na lógica, na tabela verdade, a conjunção, a disjunção e a negação. Tá, então, operações lógicas são operações que nos permitem usar mais de uma condição para testar um caso. Isso é, ela nos permitiria fazer um se com mais de uma condição e a gente arrumar essas condições de uma forma determinada. Né? E daí eu posso dizer se eu quero que todas as minhas condições sejam válidas, se uma ou a outra seja válida, ou se nenhuma seja válida, enfim. Outro dia eu estava, né, pela internet afora e vi uma coisa bem interessante. Né? Disse que um pai na maternidade pergunta ao médico que acabou de fazer o parto da mulher. E aí ele pergunta para o médico: então, doutor, é menino ou menina? E o médico responde sim. Aí, no primeiro momento, a gente pensa: sim? Como assim? Não era para responder menino ou menina? Bem, então, vamos lá. Aqui eu vou digitar cadeia, né? É igual, vamos supor que seja menina, né? E aqui eu vou fazer se filho for menino ou menina, escreva sim. Se não,
escreva não. Teoricamente, a pessoa perguntou: é menino ou menina? Então, sim, é menino ou menina. Certo? Então, qualquer um dos dois aqui que forem válidos, tá beleza. Aí é um caso de uso do ou, né? Então, sim, tá certo. Agora, se na verdade fosse, por exemplo, YY, né? A gente vai não. Então, não é nem XY nem XX. Certo? Se eu botar aqui, sei lá, ZY, não também. Não é nem XY nem XX. Certo? Então, como exemplo aqui para a gente entender as outras operações lógicas, a gente vai ver um exemplo de quer dizer, uma espécie de sistema onde, no Brasil, a idade mínima para a prescrição de um determinado medicamento fictício é 18 anos. Nos Estados Unidos, essa idade média mínima, essa idade mínima é de 21 anos. E vamos supor ainda que em Portugal não haja idade mínima para a prescrição desse medicamento. Certo? Dessa forma, eu preciso que o usuário informe o país, a idade e o sistema retorne se é permitido ou não a prescrição daquele medicamento fictício. Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui primeiro país, né? E o inteiro, idade. Então eu vou perguntar para o usuário. Então coloquei aqui, né? País em dois idiomas, em inglês e português, porque a gente tem os Estados Unidos aqui, né? Então vou deixar aí em dois idiomas. E aí leia país. Eita. E aí aquela coisa sempre, a gente limpa o console para ficar bem fácil de ver ali, né? Então eu vou perguntar a idade agora. Leia idade limpa. Ok. Agora, a gente tem então aí essa base. Então ele vai perguntar lá qual é o país, qual é a idade. Pronto. Então, lembra que a idade mínima para o Brasil é 18, para os Estados Unidos é 21 e para Portugal não tem idade mínima. Nesse caso, vamos lá. Se o país for o Brasil, então a idade mínima é 18, né? Então, e a idade for maior ou igual a 18, eita, então escreva permitido. Se você não lembra o que é se, veja lá o vídeo de desvios condicionais 1. Que lá eu expliquei o que é se, como é que funciona e tudo mais. Agora, observe que a gente tem duas condições dentro do mesmo se. E, mais interessante, que essas condições usam esse operador e entre elas. Logo, se o país não for Brasil, mas a idade for maior ou igual a 18, não vai cair aqui dentro. Porque o e obriga que as duas sejam válidas. Então, ele só vai cair aqui dentro se tanto o país for igual a Brasil, quanto a idade for maior ou igual a 18. Certo? Então veja. Vamos supor que eu coloquei lá, país USA, idade 25. Não fez nada, tá vendo? Porque não caiu ali dentro. Agora, se eu botar Brasil e colocar 15, também não fez nada. Né? Mas se eu botar Brasil 25, aí sim ele caiu ali dentro. Então ele precisa que as duas condições sejam válidas para cair aqui dentro. Se não, né, se não for Brasil ou idade não for, enfim, não sei qual. Se não, se o país for Estados Unidos e a idade maior ou igual a 21, então escreva certo? Se não, se país igual a Portugal, escreva permitido. Se não, ou seja, se nenhum desses aqui for válidos, né, então aí eu escreveria não permitido. Ok? Então vamos fazer o teste aqui. País USA 5.
não permitido. USA, 28, permitido. Portugal, 25, permitido. Portugal, 2, permitido. Legal. Então, veja que o uso do E obriga que as duas condições sejam válidas, né? Então, agora, vamos mudar um pouquinho aqui, certo? Ao invés de colocar aqui escreva permitido, escreva não permitido, escreva allowed, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui um lógico permissão. E aqui, ao invés de dizer se ele é permitido ou não, eu vou dizer que a permissão é verdadeira. Só isso que eu estou dizendo. Então, quando eu chegar aqui, eu sei então se ele é permitido ou não. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Se a permissão for verdadeira, então se permissão e o país for igual a Portugal ou o país for igual ao Brasil, opa, pera, percebe que tem uma coisa estranha aqui? E ou tudo misturado. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um parênteses nos dois aqui. Certo? Nossa, mas o que é isso? Simples. Lembra da matemática básica, onde as operações dentro do parênteses são resolvidas antes das que estão do lado de fora? É a mesma coisa aqui. Nesse caso, essa comparação vai ser feita primeiro e o resultado dela comparado aqui. Veja, se o país for Portugal ou o país for Brasil, então essa parte aqui retorna verdadeiro, né? No caso, vamos supor que o país seja Brasil. Então ele vai retornar verdadeiro porque uma das duas foi obedecida, que é o Brasil aqui. Então tá beleza, verdadeiro. Permissão, se for verdadeiro também, né? Então, se verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro, que as duas são válidas, certo? Eu preciso que as duas sejam válidas. Nesse caso, serão. Se o país for Brasil e a idade 19, por exemplo. Então, país Brasil, idade 19, verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. E aqui também é verdadeiro, porque o país é Brasil, então aqui fica tudo verdadeiro, certo? Então, nesse caso, aí sim eu vou escrever permitido. Ah, mas por que você está fazendo isso? É agora que você vai entender. Se não, se permissão e país igual a USA, então escreva allowed. Agora é que vem a terceira parte aqui, né? A gente já viu então o e e o ou. E eu estou fazendo isso aqui para dar para mostrar o não agora, tá? A gente sabe então que permissão ou vai ser verdadeiro ou falso, né? Então, se nenhum desses dois forem obedecidos, a gente cai nesse terceiro se não se aqui. Agora veja bem. Eu já falei que é permitido em dois idiomas, agora eu preciso falar que não é permitido. Então observe, se não permissão, ou seja, se a permissão for falsa, se não for permitido, tá? Bem, eu mudei aqui o nome da variável permissão para permitido, tá? Que aí fica mais fácil para ler aqui. Então, se permitido e o país for Portugal ou Brasil, então escreve permitido. Se não, se for permitido e o país for igual a USA, então escreve allowed. Se não for permitido, ou seja, se a variável permitido for falsa, e país igual a USA, então escreva not allowed. Eita. Se não ser de novo. No caso aqui nem precisa ser se não ser, né? Porque se ele não cair em nenhum desses, obrigatoriamente é permitido, vai ser falso, o país vai ser Portugal ou Brasil. Mas vamos fazer assim mesmo. Se não ser não permitido e aquela história lá, e país
igual a Portugal ou país igual a Brasil, então escreva não permitido. Agora vamos executar isso aqui? Então, Carlos, país, Bra. Qual a idade? 5. Não permitido. Bra. 28. Permitido. Se eu fizer com Portugal vai ser a mesma coisa, né? Então, vou colocar aqui USA. 5. Not allowed. USA. 25. Allowed. Ok. Então, a gente já conseguiu fazer aí usando tanto o não, o e e o ou. Usamos aí 3, né, operadores lógicos. Mas tem um problema. Se eu executar, digitar USA, ele vai me perguntar qual a idade, eu não vou fazer a mínima ideia do que ele está perguntando, porque se eu digitei USA, presume-se que eu falo inglês, né, e não português. Então, vamos ter que mudar esse escreva aqui também. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Sim, é porque eu não parei o programa, né? Bom. Então, tá. Depois que eu perguntei o país, eu vou fazer o seguinte. Se país for igual a Brasil ou país for igual a Portugal, se não, pronto. E aí sim, agora a gente pode fazer. Se eu digitar USA, ele vai me perguntar age e não idade, certo? Então é isso aí. Vamos agora fazer aquela revisão de código para tentar fixar esse negócio aqui. Pode parecer um pouco complicado, mas é porque aqui a gente está expandindo muito o código, porque agora as coisas tendem a crescer um pouco mais nessa reta final, né? Vai entrar vetor, e matriz e função daqui a pouco, então o código começa a crescer um pouquinho. Então vamos vendo aí. Eu pretendo até no final talvez fazer mais uma série, dentro da série, sobre a criação de um jogo lá que eu estou pensando, mas vamos ver se vai dar para fazer isso aí. Então é bom que o código esteja grande agora para a gente já ir entendendo, né, como é que ele está funcionando. Bem, então, veja. Primeiro eu declaro aqui uma cadeia país que vai receber qual que é o país. Depois o inteiro, que recebe a idade da pessoa. E o lógico permitido, que vai dizer se aquele medicamento pode ou não ser permitido para aquela pessoa com aquela idade naquele país. Depois eu pergunto onde que é que a pessoa está. Leia país. Se ela estiver no Brasil ou em Portugal, aí eu pergunto a idade em português. Se não, eu pergunto a idade em inglês. Aí ele lê a idade e pronto. Agora eu sei tanto a idade quanto o país. Aqui, se o país for Brasil e a idade for maior ou igual a 18, então permitido é verdadeiro. Se não, se o país for igual a USA e a idade for maior ou igual a 21, então é permitido também. Se não, se o país for Portugal, independente da idade, então é verdadeiro, porque o Portugal não tem, teoricamente não tem idade mínima, né? Então tanto faz qual que vai ser a idade, certo? Se não, se nenhuma dessas aí for verdadeira, então não é permitido. Beleza? E aí sim eu venho. Se for permitido, então se permitido for verdadeiro, e o país for Portugal ou Brasil, escreva permitido. Se não, se for permitido e o país for USA, escreva allowed. Se não for permitido e o país for Estados Unidos, então escreva not allowed. Agora, se não for permitido e o país for Portugal ou Brasil, então aí não permitido. Então, se não permitido, aqui tudo é igual, né? Tanto aqui quanto aqui. O que muda é o país. E aí eu mudo o idioma de acordo com o país. Certo? Bem, espero que tenha dado para entender, porque agora eu vou complicar mais um pouquinho essa história aqui. Tá vendo que eu tenho aqui 3 Cs que fazem exatamente a mesma coisa? Então não tá legal. Lembra lá de uma vez aí que eu não lembro quando, mas eu sei que eu falei de que em programação a gente tenta usar o mínimo de código repetitivo sem necessidade. Certo? Então, quanto menos código repetitivo tiver, melhor. Tanto é que existem funções, existem essas coisas exatamente para não repetir. Então, veja, eu vou fazer o seguinte. Se
isso aqui, tá? Se isso aqui for verdadeiro, ou se isso aqui for verdadeiro, então eu já posso tirar esse aqui todo, ou país é igual a Portugal. E aí eu já posso tirar esse aqui também. Aí você fala, oi, bem, se país for Brasil e a idade maior que 18, então beleza, né? Verdadeiro. Se isso aqui for falso, então como é ou, né, ele vai tentar fazer esse aqui. Se o país for Estados Unidos e a idade maior é igual a 21, verdadeiro. Mas se for falso, aí sim ele vai tentar fazer o terceiro. Se o país for Portugal, aí beleza, ele entra aqui. Se nenhuma dessas três forem atendidas, né, como é ou, se nenhuma das três for, então aí realmente não vai, então aí é falso. Vamos executar então. País, Brasil. Idade, 5. Não permitido. País, Brasil. Idade, 15. Não permitido. País, Brasil. Idade, 29. Permitido. País, Estados Unidos. Idade, 25. Permitido. Estados Unidos. Idade, 1. Não permitido. Portugal. Idade, 0. Permitido. Então, bom, já que eu fiz isso aqui em cima, eu posso fazer a mesma coisa embaixo? Não. Mas por quê? Porque aqui o se não faz a mesma coisa, certo? Por não fazer a mesma coisa, não teria como eu definir o que ele vai fazer com base em várias condições ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que tratar cada condição de uma forma separada nesse caso aqui, né? Bom, é isso aqui, o código está feito, tá? Eu vou deixar o link para download desse código na descrição do vídeo. Se você não entendeu, tá meio perdido aqui, tenta assistir o vídeo de novo com um pouco mais de calma e ir fazendo ao mesmo tempo, tá? Se não der, entre em contato com a gente. Pode comentar aqui embaixo, pode mandar mensagem no Facebook, tem várias formas de contato aí que a gente tenta ver isso aí direitinho, tá? Bem, ultimamente eu recebi muitas mensagens cobrando vídeo novo, né? Porque realmente eu tô tipo assim, uns 2 meses atrasado naquele cronograma semanal. Mas, na verdade, eu passo o dia inteiro fora de casa. E aí eu chego em casa, tem mais um tanto de coisa para fazer. Chega o final de semana, tem mais um tanto de coisa para fazer. Então eu simplesmente não estou tendo tempo nem para respirar. Mas agora, como eu estou de férias, estou mais de boas aqui, eu vou tentar gravar o resto da série inteiro e aí eu vou postando toda semana que aí dá certo, entendeu? Eu vou tentar fazer isso, vamos ver se vai dar tempo, porque, né? Tem que escrever roteiro, tem que pensar em exemplo interessante. E aí depois de escrever o roteiro tem que gravar. Depois de gravar tem que editar. Depois de editar tem que publicar, que demora para carregar. Enfim, é uma coisa demorada, é uma coisa complicada. Então eu acho que você pode deixar um gostei no vídeo por causa desse esforço todo aí, né? E compartilhar também, né, com as pessoas, porque quanto mais pessoas assistem os vídeos e interagem, mais interessante é fazer, né? Porque você ter esse trabalho todo para produzir um vídeo para uma pessoa assistir é meio assim, né? Agora, quando a gente recebe mais comentários e mais coisas, aí já passa a ser mais interessante, mais legal e tudo mais. Até porque eu também não ganho nada, né, produzindo o canal e tudo mais. Então compartilhe aí com os amigos, tá? Nas redes sociais e tudo mais. Então é isso, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a segunda parte de desvios condicionais, que é o escolha caso. É bem interessante essa parte também. E então daí para frente trabalhar com vetores, matrizes, funções, arquivos, bibliotecas e aquela coisa toda. Bom, é isso e até o próximo vídeo. Até lá.